Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 17 e 18. A saudação é de próprio punho, Paulo. Esse é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Senhor nosso Deus, nós te damos graça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo. Deus gracioso, santo, santo, santo é o teu nome. Graças te damos porque completamos essas cartas, especialmente essa segunda carta. Abençoe grandemente os ouvintes, que eles experimentem no coração o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos muito, Senhor Deus, por esse privilégio de poucos, de poder expor as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Oramos com o coração profundamente grato, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. É costume saudarmos as pessoas, desejando a elas saúde, prosperidade, que tudo lhes corra bem. Mas essa passagem diz respeito às maiores bênçãos e é a melhor saudação que podemos desejar aos nossos chegados. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas para que os ouvintes se lembrem, falamos do contraste entre a oração de Paulo por paz e as tribulações que a igreja vinha passando por conta dos desordenados que estavam conturbando a igreja, não exercendo as suas vocações, bisbilhotando a vida dos outros, e Paulo várias vezes consola, ensina, admoesta e ora para a igreja. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. É assim que chegamos no final dessa carta pela graça de Deus. A saudação é de próprio punho Paulo. Esse é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então vamos considerar essa porção final da palavra de Deus sobre o tema saudação e bênção final de Paulo. Quando Paulo diz aqui no versículo 17, a saudação é de próprio punho, Paulo, esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, ele faz uso de um procedimento comum da época, porque ele ditava suas cartas a um amanuense que era o copista ou o secretário que redigia suas cartas, e no final ele próprio concluía com a sua bênção e assinava. Era comum isso ocorrer porque escrever na época não era tão fácil e simples como hoje. O material era difícil e nem todos tinham aquela habilidade para escrever. Por isso era comum que as pessoas ditassem suas cartas e os especialistas amanuenses escreviam. É difícil entender as implicações da época por causa das facilidades dessa vida com papel, caneta, até mesmo computador. E era comum as saudações finais nas cartas, e Paulo faz isso em todas as suas cartas, embora que não se refira ao fato de que concluía a carta escrevendo de próprio punho. Aos Coríntios ele disse, a saudação escrevo a eu, Paulo de próprio punho. Aos Gálatas, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E aos Colossenses, a saudação é de próprio punho. Então Paulo não faz essa referência em todas as cartas, porque não julgava necessário. Quando ele diz, esse é o sinal, a pergunta é, que sinal? Sinal de quê? Era uma prova de autenticidade. Alguns estudiosos perguntam por que Paulo faz referência a isso. Podemos dar pelo menos duas razões, duas respostas. A primeira é para se evitar falsificações e impedir que alguém transmitisse as falsas cartas de Paulo a lures. Havia esse perigo? Sim, claro que havia. Nós estudamos no capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então é possível que as pessoas que promoviam falsificações na igreja estavam alegando possuir uma suposta carta de Paulo e que ele havia escrito que o Senhor já havia retornado. Portanto, por precaução, nada melhor que Paulo autenticasse suas cartas contra uma possível falsificação ou cartas espúrias.
É sabido e amplamente reconhecido que essa prática de assinatura era comum no primeiro século para tentar confirmar as suas posições ideológicas ou teológicas. Mas a segunda razão mais provável talvez não fosse tanto se precaver das falsas cartas que porventura poderiam circular, mas era para calar as possíveis contestações, as eventuais contradições que Paulo já imaginaria que seriam levantadas com relação à veracidade dessa carta. Paulo escreve palavras duras, especialmente no capítulo 3, com relação aos desordenados, e os falsos mestres poderiam vir e dizer, não, esta palavra não é do apóstolo Paulo, essa epístola não foi ele quem escreveu. Eu chamo a atenção dos ouvintes que não era tão fácil assim verificar a genuinidade de uma carta, como hoje, por causa da unificação dos cartórios com sistema integrado, por conta da tecnologia. Se eu tenho dúvida com relação à autenticidade de alguém, vou ao cartório, ou entro na internet ou repartições públicas próprias, capazes de me dar uma certidão de confirmação. Mas na época não existia isso, não era tão fácil assim. Por isso ele disse, a saudação é de próprio punho, Paulo. Esse é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. E no versículo 18, Paulo conclui a sua carta de forma direta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça é a melhor bênção do mundo e o melhor desejo, o melhor voto que podemos exprimir a qualquer pessoa. Nem tanto saúde, prosperidade, mas desejar a maior bênção do mundo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Repare a origem dessa graça. Paulo atribui a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a graça é proveniente de toda a Trindade. Nós já falamos acerca da graça comum e graça especial. A graça comum é aquela graça geral que inclui os alimentos, a preservação da raça, chuva e sol para todos, e que produz resultados morais satisfatórios pela operação geral do Espírito Santo, que através de governos, leis, opinião pública e consciência acaba limitando e fazendo com que as pessoas sejam decentes, justas, não sejam imorais, mas corretas em sua conduta, preocupadas com a boa opinião dos homens, moderadas, puras, honradas e benevolentes. Mas falamos que ainda há a graça especial, que é a salvação que começa no chamado eficaz, trazida somente aos eleitos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a graça especial, a graça da salvação, que não apenas salva, mas faz o eleito predestinado perseverar até o fim. Mesmo que o crente se desvie por pouco tempo, essa graça especial estendida aos predestinados antes da fundação do mundo, indubitavelmente vai levá-lo ao céu. Essa perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto eletivo de Deus. Vimos que essa graça especial é eterna, livre, soberana, isso é, incondicional. E até mesmo o galardão futuro é pela graça. Por mais que o galardão seja grande, entretanto, será tudo de graça e não por obras de justiça. A graça não depende das obras, mas as obras sim dependem da graça. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados e é escravo do pecado, ou seja, ele é tão desconhecido e externo à justiça de Deus que não deseja e nem procura fazer coisa alguma que não seja má, perversa, iníqua e impura, e somente a graça de Deus pode reverter esse quadro. Ela é uma determinação de Deus em nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. A justiça de Cristo, declarada gratuitamente no seu tribunal, absolve completa e finalmente os predestinados antes da fundação do mundo. Somente estes recebem a graciosa obra de justificação e absolutamente ninguém mais. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma peculiaridade dessa maior e melhor bênção do mundo que podemos desejar a qualquer pessoa. Quanto aos objetos da graça de Deus, a quem ele deseja? A quem Paulo se dirige impetrando essa maior bênção do mundo quando diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós? Diferentemente de outras cartas, tanto a sua oração quanto a sua bênção não estava endereçada apenas aos membros leais que estavam andando bem.
Eram modelos da igreja, mas também aos membros que estavam temerosos diante das perseguições, os que estavam promovendo e dando ouvidos aos ensinos errôneos e os desordenados. Esses talvez precisassem mais ainda da graça de Deus. Eram portadores de necessidades especiais. Nós estudamos na primeira carta, no capítulo 5, versículos 4 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esses faltosos precisavam ficar mais firmes diante das perseguições, mais diligentes, mais obedientes e responsáveis, mais firmes doutrinariamente. E Paulo sabia que somente a graça de Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, poderia fazer com que fossem conduzidos ao arrependimento. Muito obrigado aos meus ouvintes que têm orado por mim e acompanhado a exposição dessas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Faço as palavras de Paulo a todos vocês. Nada de errado desejar saúde física e mental, prosperidade material, mas desejo sinceramente aos irmãos ouvintes: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. As bênçãos espirituais são mais sublimes porque nos trazem a verdadeira alegria. Gratidão, conhecimento, segurança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e eternamente. Amém.